esta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guarda-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em ti, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Levante a sua mão direita para Deus. Deus poderoso e santo,
Nesta noite nós estamos diante da oração sacerdotal. A oração que Jesus fez é uma oração que Ele faz por seus discípulos. Ele não faz esta oração pelo mundo, Pai nosso, mas Ele faz esta oração por aqueles que estavam junto dEle, por aqueles que o Senhor Deus e Pai nos entregou para discipular, para ensinar, para ministrar. E o Senhor estendeu esta oração a todos nós. Que esta oração, Deus, seja uma realidade, seja uma prova de vida em nós, que o Senhor manifeste esse poder em cada um de nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite, o tema da mensagem é perfeitos em unidade. O Senhor Jesus, Ele estava nos seus últimos momentos de vida, e Ele faz esta oração. Ele ergue o seu rosto para o céu, e Ele ora ao Deus e Pai, porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a chamar a Deus, chamando a Deus de Pai, dizendo: Pai, Pai. E Ele dirige esta oração ao Pai, Ele fala com o Pai, Ele clama ao Pai, para que o Pai pudesse contemplar aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Eu queria que você entendesse algo. Quais os objetivos que você tem na sua vida? Todos aqui temos objetivos nossos. Todos aqui temos alvos a conquistar. Todos aqui temos projetos. Agora, será que você já parou para pensar qual é o projeto de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de cada um de nós que estamos aqui hoje? Qual é o plano de Deus para a minha e para a sua vida? O Senhor Jesus, Ele foi alguém que disse para o seu Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Jesus, Ele passou a sua vida toda fazendo as obras de Deus Pai. Ele passou a sua vida se dedicando a ela por um bom tempo. Aliás, a maioria do tempo da sua vida, Ele se dedicou ao seu trabalho que ele herdara do seu pai José. Porque todo filho, ele herdava a profissão do pai. A Bíblia diz que José era carpinteiro. Então Jesus deve ter passado muito tempo da sua vida como carpinteiro, porque o seu ministério, ele teve uma duração de aproximadamente 3 anos e meio por aí. Então, quando Jesus foi sair para o ministério, ele tinha entre 29 e 30 anos, e ele sai então para o seu ministério, para poder fazer o seu ministério acontecer. Quando Jesus saía pela cidade, pregava e anunciava, ele estava fazendo a obra do Pai Celestial. Muitas vezes nós temos a oportunidade de glorificarmos a Deus com a nossa vida. É o que ele disse. Ele falou claramente aqui, dizendo que glorificou a Deus. Ele diz que Deus foi exaltado através da vida dele. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Talvez no nosso pensamento, na nossa visão, a gente diga assim: olha pai, eu fiz faculdade, pai, eu comprei meu apartamento, pai, eu comprei a minha casa, pai, eu tenho aqui, os bens que eu adquiri. Aí o pai ia dizer assim: olha, que bom, meu filho, que bom que você conseguiu. Porque isso é uma visão de um pai para um filho. Talvez a nossa visão está assim: que tipo de obra foi essa? Que tipo de glória foi essa? Jesus, ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Então, Jesus, ele passou por esta terra sem grandes fortunas, sem ter nenhum dado que comprove que ele passou por aqui, porque ele andou sobre as águas e não deixou pegar, cara. Ele falou com o vento e não teve ninguém para provar. Não tem nenhuma pedra
Jesus de Nazaré. Não tem nada que comprove. Ninguém nega a existência de César o Grande, porque as obras que ele deixou, as construções, provam que César existiu. Ninguém questiona que Herodes existiu, porque Herodes fez muitas obras. Ele construiu cidades, ele construiu monumentos. Então ninguém vai negar, não tem como negar. Todo mundo conhecia a cidade da Serra antes do prefeito Sérgio Vidigal. Ninguém pode negar as obras que foram realizadas depois que o Sérgio Vidigal se tornou prefeito da Serra. Isso é inegável para todos nós. Todo mundo sabe disso. Então, por que ele vai ser lembrado no futuro? Pelas obras, pelo que ele realizou. Ninguém pode negar que o Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo, porque lá tem os viadutos que ele fez, as avenidas, tudo. Ele diz aqui, ó, foi obra de Maluf. Ele fala isso o tempo todo até hoje. Mas Jesus, ele não deixou uma ponte construída, ele não deixou um monumento histórico, não tem lá uma pedra escrita, ele não deixou uma igreja construída, ele não fez nada disso. Jesus, ele passou e não deixou rastro. Eu quero te dizer que, historicamente falando, Jesus não existiu. Se você for tentar provar historicamente com elementos da arqueologia, com elementos históricos, você não vai conseguir encontrar. Porque mesmo Herodes, contemporâneo de Cristo, sendo uma figura histórica, Cristo não é. Então que tipo de obra é essa? Que tipo de obra o Cristo fez que não deixou marca, que não deixou pegada, que não deixou assinatura, que não deixou nada? A obra que Jesus veio fazer foi uma obra interior, foi uma obra nos corações. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Como é que eu posso provar que Jesus existe? Quando eu olho para você e vejo a obra que Jesus fez na sua vida. Quando eu olho para cada pessoa que o segue, quando eu olho para cada pessoa que o serve, eu posso contemplar as obras, eu posso contemplar o próprio Jesus, porque foi esse o desejo de Jesus na sua oração. Assim como ele fez as obras do Pai, que nós venhamos a fazer as mesmas obras que Jesus fez. E que obras são essas, pastor? Obras que não podem ser medidas, obras que não podem ser pesadas, obras que não têm tamanho, obras que não têm endereço fixo, mas são obras espirituais, obras do reino de Deus. Então eu vou aprender aqui que tudo aquilo que exalta e glorifica a Deus não é visível. Tudo aquilo que exalta e glorifica o nome de Deus são coisas invisíveis, são coisas não palpáveis, são coisas não mensuráveis. Isso é o que glorifica o nome do Senhor. E que tipo de pegada nós estamos seguindo? Que tipo de coisa nós estamos fazendo da nossa vida? Jesus disse: porque eu lhes dei as palavras que me deste e eles receberam. Tudo que fazemos é isso, é dar, é entregar as palavras de Deus, as palavras de Jesus. Quantos aqui recebem as palavras que vêm de Jesus? Então você é um discípulo de Jesus, você é um seguidor de Deus, você é um seguidor do Pai. E aqui ele disse: eu já não estou mais no mundo, que é o que acontece hoje, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O que significa isso? Jesus, ele quer vir e morar dentro do seu coração, e com ele vai trazer o Pai, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em você, porque você é a casa de Deus. Eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus. Deus deseja fazer morada, é isso que Jesus falou: eu vou para ti, Pai, e eu quero voltar, eu quero ser um com eles, assim como tu és em mim, e eu quero morar neles. Jesus disse
disse: eu vou, mas eu voltarei para vós. É impossível eu apresentar para você uma escavação arqueológica da prova de Jesus histórico, do Jesus histórico, mas eu posso te apresentar as provas do Jesus vivo, do Jesus poderoso, do Jesus que transforma pessoas, do Jesus que muda vidas, pessoas que eram agressivas e não são mais, pessoas que matavam e não matam mais, pessoas que eram egocêntricas e agora são altruístas, pessoas que não serviam a Deus e que hoje servem a Deus. Este é o caminho daquele que serve a Jesus e busca Jesus. Você vê na vida dele a diferença. Talvez você diga assim: é, pastor, mas não é todo mundo que a gente vê. Mas ele disse aqui: não oro pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Não é todo mundo que serve a Jesus, não é todo mundo que devota a sua vida a Ele, não é todo mundo que se entrega a Ele, mas se você se entregar a Ele, você também vai glorificar a Deus Pai na sua existência. Você vai glorificar a Deus, você vai exaltar a Deus em todas as coisas que você faz. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. As pessoas que servem a Deus, elas são tidas como bobas. As pessoas que servem a Deus, elas são tidas como aquelas pessoas que alguém diz assim: ah, fulano de tal não liga para nada, fulano de tal não faz questão das coisas, ah, mas ela devia ter feito isso, ele devia ter feito aquilo. E muitas vezes, numa visão do mundo, a pessoa não consegue compreender. Às vezes uma boa ação, ela suscita ódio nos outros, porque as pessoas não entendem por que mesmo cuspido, mesmo humilhado, mesmo pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O mundo não entende isso. O mundo, ele revida, ele bate, ele dá um troco, mas aquele que segue a Jesus, ele faz o contrário, ele fica calado, ele aguenta, ele segue em frente. E as pessoas dizem: eu não entendo porque você segue em frente, eu não entendo porque você aguenta, eu não sei como você suporta, mas eu sei, é porque Jesus veio morar dentro de você, e as suas obras glorificam ao Pai Celestial e exaltam a Deus e não a figura dos homens, e não a imagem dos homens. Isso é o que exalta e glorifica ao Senhor. E ele diz aqui: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque, irmãos, não pense você que nós vamos sair do mundo neste momento. Cada um tem o seu momento de fazer a sua passagem. Mas Jesus não orou para que fôssemos todos tirados do mundo, mas para que nós fôssemos livres do mal. Entenda algo: você está protegido porque Deus está em você. A oração de Jesus te protege. A oração de Jesus te guarda, porque Ele orou por você nesse sentido, dizendo: eu quero que o Senhor os livre do mal, e Deus está te livrando de todo mal. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você não gosta da palavra, se você não gosta de ouvir a palavra, se você não gosta de viver a palavra, então você está longe dele. Porque você só se santifica, você só se separa se você estiver na palavra de Deus, se você estiver junto com Jesus, se você estiver dando ouvidos a essas palavras. Ele disse assim: não rogo somente por estes, por aqueles 12, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Irmãos, muitas pessoas não entendem a nossa fé, porque a nossa fé não está baseada no DNA, no cabelo de Jesus, ou de uma unha de Jesus, ou de uma prova do nome dele numa pedra, ou de um nome dele numa construção. A nossa fé está simplesmente baseada na palavra. Irmãos, olha que coisa sensacional. Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não tirou nenhuma foto, Jesus não deixou nada, nenhum lenço, nenhum pano, nenhuma veste, não tem nada escrito por ele, não tem nada assinado por ele, nada, mas olha
estamos no dia 31 de dezembro do ano de 2011, dizendo que Jesus vive, dizendo que Jesus vive, dizendo que Ele vive em nós. Eu digo que Ele vive em mim, eu digo que Ele vive em vocês. Nós estamos aqui debaixo da oração do Cristo, que orou lá no Getsemane, clamando ao Pai. Nós estamos debaixo da sua oração. Porque nós cremos nele pela palavra que ouvimos. A palavra, só a palavra. Às vezes as pessoas dizem, mas vocês são bobos demais. Como é que vocês podem acreditar numa tradição oral? Como é que vocês podem acreditar numa tradição falada? Porque sabe, quem que faz a obra? O Espírito Santo. Cada palavra que falamos é transformada em espírito e vida, e ela chega até onde você está, e ela mexe com o seu interior, ela mexe com a sua vida. Não é porque eu estou falando grosso, ou porque eu falo agitado, não. É porque Deus está neste lugar, e aonde este evangelho é pregado, ele se faz presente, e ele opera no seu coração, na sua vida, mudando, transformando a sua forma de pensar. Isso não é coisa de igreja nem de pastor, isso é coisa de Deus. E agora, ele diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Que glória é essa? É uma glória interior, é uma força, é uma paz, é uma tranquilidade que nós sentimos, mesmo diante de tantas coisas desabando diante de nós, mesmo diante da morte, da dor, da angústia. Nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós temos felicidade, porque esta glória habita em vós. Esta glória habita em você, a glória do Cristo, não uma glória medível, não uma glória como a glória dos seres humanos, mas uma glória como a verdadeira glória de Deus, porque nós somos um com Ele. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha o que a Bíblia diz: porque tu has me amado antes da criação do mundo. Tudo que nós estamos vivendo hoje, antes do mundo ser criado, já aconteceu em Deus. Você não está aqui à toa. Deus não marcou esse encontro conosco à toa. É porque algo Ele quer fazer em nós. E qual é este algo? Ele quer colocar em mim e em você a glória do Pai. Ele quer colocar em nós a presença dEle. Ele quer fazer de nós um com Ele, Jesus, e um com Ele, o Pai. Então nós vamos estar aconchegados, nós vamos estar tranquilos, nós vamos estar bem. Pastor, quais são as previsões para 2012? A glória de Deus está sobre a sua vida. Você estará caminhando como Cristo, como diz a Bíblia, de glória em glória, de fé em fé, de dia em dia, e Jesus vai te guardando, te protegendo, te livrando, te abençoando. Eu não vou deixar de servir a Jesus se alguma coisa ruim acontecer. Eu não vou deixar de servir a Jesus se alguma coisa acontecer contrária. Eu não vou deixar de segui-lo porque eu o sigo, porque Ele está em mim. Não tem como eu tirá-lo de mim. Ele faz parte de mim, Ele faz parte de você, Ele faz parte da nossa existência, Ele faz parte da nossa vida. E quando isso acontece, não dá para tirá-lo de dentro de nós, não dá para se desviar dele. Não existe desviado para Deus, não existe longe de Deus. Por quê? Porque Ele habita dentro de nós. Este culto vai terminar aqui, neste local onde nós fazemos. Deus, Ele vai continuar habitando no seu coração a 1h da manhã, às 2h da manhã, amanhã, 9h da manhã, Ele vai continuar no seu coração. Esta é a oração de Jesus. Você é um com Jesus e um com o Pai. Que esta graça venha sobre você. Que esta graça venha sobre a sua família. E que você tenha a visão que você precisa viver para Deus por dentro. Você precisa viver para Deus dentro de você.
Você precisa servir a Deus em verdade. A sua consciência tem que ser verdadeira. A sua consciência tem que ser limpa. A sua consciência tem que ser totalmente entregue nas mãos dele. Você tem que limpar a sua consciência, purificar o seu ser e deixar ele habitar em você. Porque quanto mais você recebe a palavra, mais você recebe a presença dele. É uma coisa, irmãos, maravilhosa. E Jesus está vivo em nós. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, fique de pé no seu lugar agora. E nós vamos orar a Deus. Coloque assim as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos na presença de Deus. Senhor, venha habitar em nossos corações. Eu quero te pedir, vem morar no meu coração. Venha habitar em mim, que esta oração que o Senhor Jesus fez a ti, ó Pai, ela possa ser verdadeira em nós. Que nós possamos ser perfeitos em unidade. Perfeitos na unidade com Jesus, na unidade com o Pai, na unidade com o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos caminhar em santidade e verdade. Que nós possamos viver a cada dia para Jesus. Que nós possamos cada dia, Pai, colocar a mesa em nós e comermos com Jesus e nos alimentarmos com Jesus e vivermos com Jesus. Senhor, se alguém aqui ainda não recebeu esta graça, a graça de ter o Cristo, de ser um com o Cristo, de ser um com o Pai, vem operar aqui nesse lugar, nesse momento, Pai Santo. Que o Teu Espírito Santo derrame este amor nos nossos corações. Que o Espírito Santo derrame esse desejo de unidade, esse desejo de sermos um com o Senhor, esse desejo de estarmos perto de Ti, junto a Ti em Tua presença. Abençoa agora, Deus, cada irmão, cada irmã. Abençoa agora cada uma destas pessoas, Senhor, que de todo o coração se compromete e se propõe em estar na Tua presença. Vem e toma o Teu lugar em nossos corações. Amém. E graças a Deus.